Um ano depois, o Rio Grande do Sul ainda sente os reflexos das enchentes na economia do estado. No terceiro episódio da série de reportagens especiais, a repórter Natália Lauxen conversou com empresários, agricultores, autoridades sobre o cenário econômico e como eles lutam para a retomada dos negócios. Em Porto Alegre, o restaurante mais antigo da cidade, que opera no mesmo lugar há 136 anos, ficou fechado por 41 dias e precisou de investimentos para recuperar o público. Uma tragédia climática que impactou diretamente a economia de um estado e uma nação inteiras. Um levantamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, aponta que as enchentes no Rio Grande do Sul causaram prejuízo de 88,9 bilhões de reais. A estimativa estadual calcula que as perdas físicas tenham alcançado até 75 bilhões de reais. Dos pequenos empreendedores aos grandes empresários, todos sentiram os efeitos das cheias. Nenhuma categoria escapou: comércio, indústria, serviços e agricultura. Na área rural da cidade de Roca Salles, no Vale do Taquari, o Lourenço é um dos produtores que somou prejuízo milionário após as chuvas. Em torno de 2 milhões de prejuízo, porque toda a estrutura foi levada, todo o estoque de defensivos, a adubação que ia ser lançada na lavoura, sementes, tudo foi perdido. Como foi afetada até a própria moradia, desde uma coisa grande, de um valor alto, até uma coisa mínima, de uma peça de roupa teve que ter sido comprada, porque tudo foi levado pela água. Tem uma ideia, um equipamento foi encontrado a 30 quilômetros da minha propriedade. As plantações de milho, soja e trigo ficaram devastadas. O cenário desanima o agricultor, que mantém a tradição familiar há 6 gerações. Tenho um filho de 13 anos, o mais velho, e o mais novo tem 5. A adoração deles é estar junto, me acompanhar na lavoura, estar em cima das máquinas comigo. Mas eu estou incentivando eles a seguir outro caminho, pois está complicado para continuar na agricultura. A realidade do Lourenço é apenas um exemplo entre mais de 206 mil propriedades afetadas pelas cheias, com perdas na produção e infraestrutura. Só na parte de grãos, quase 50 mil produtores de milho e soja foram prejudicados. Vai ter que ser recuperado esse solo, né? Então, a gente já teve uma ajuda do governo do estado, tá, com um programa de recuperação, né, de solos. Alguns agricultores foram beneficiados, tá? Mas isso, assim, não é o suficiente, tá? Então, isso vai levar alguns anos para ir recuperando, né? Então, vai precisar política pública do governo para isso também, né? A Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul busca soluções econômicas para a renegociação de dívidas dos produtores impactados. Se não tivermos uma situação de um alongamento da dívida dos produtores, que deve com o sistema financeiro, com o sistema cooperativo e também com as cerealistas e fornecedoras de insumos, que nós temos que pegar essa dívida do produtor e fazer um alongamento provavelmente em 20 anos. Então este é o pensamento, que é o que tem que ser feito para o estado do Rio Grande do Sul, que é quem está vivendo o impacto das mudanças climáticas, é justamente o nosso estado. O varejo e o turismo também sofreram rombos bilionários. Um relatório da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que o setor varejista teve prejuízo de 3,32 bilhões de reais, enquanto a área turística somou 1,33 bilhão de reais em perdas. No interior do estado, a loja do empresário Adivi Luiz Seco foi atingida por 3 inundações em menos de um ano. Na catástrofe de maio de 2024, perdeu tudo. Essa era a loja do Adivi na época da tragédia, quando até pensou em desistir do negócio. A força para continuar veio da família, dos amigos e dos funcionários. E a solução encontrada para não sofrer com novas enchentes foi mudar o comércio de endereço. Essa agora de maio aí chegou no forro da loja, 4,5 metros lá no depósito e 9 metros dentro da loja, em torno disso.
Então a gente ficou, acho que 4 meses com a loja fechada e a gente decidiu que lá não teria mais condições de a gente retornar. A reserva que nós tínhamos, a gente liquidou e tivemos que ir buscar dinheiro em banco para poder fazer uma estrutura nova praticamente aqui. E quando se fala em prejuízo, a cifra é alta. Eu acredito que deva passar uns 2,5 milhões. Diversos negócios da capital gaúcha e cidades da região metropolitana também foram impactados. O mercado público de Porto Alegre fica na área central da cidade, numa região histórica. O prédio centenário foi atingido pelas águas e ficou fechado por 41 dias, afetando diretamente mais de 100 estabelecimentos. Um deles foi o restaurante mais antigo do estado, que existe no mesmo lugar desde 1889. Ele resistiu à enchente de 1941, à pandemia e agora a maior catástrofe climática da história. Eu pensei, será que não é para desistir mesmo, né? Eu rezei muito, chorei muito, fui buscar apoio nos familiares, nos amigos. Ainda estamos em recuperação, acho que vai levar mais alguns anos para se recuperar dessa tragédia. 5, 10 anos para ter um retorno ao que era antes, né? O prejuízo que a gente calculou, tanto em investimento para reconstruir, quanto de mercadoria perdida e de dias perdidos também, de movimento parado, passa de R$1 milhão. Né? Também em Porto Alegre, as águas invadiram o Hotel da Berenice. Na época, mais de 100 hóspedes precisaram deixar o local que corria risco de inundação. E aí então a gente estava com o hotel lotado, porque as pessoas que estavam nas suas casas e não tinham para onde ir, começaram a se instalar em hotéis. Então elas começaram a vir para cá. Aí a gente começou a pedir para que as pessoas saíssem, tinham que sair para, enfim, né, porque ficou uma situação perigosa em função que poderia entrar água no hotel. E de fato entrou, inacreditável, estragou todo o térreo do hotel. Se a gente fosse botar no papel, talvez, eu não saberia te confirmar que a conta fecha, talvez não feche, mas é importante, né, essa retomada. Foi um fato que já ocorreu 50 anos antes, mas por que não se olha para deixar as coisas um pouco mais em dia, né? Eventualmente, certas coisas a gente não vai conseguir evitar, mas tem coisas que dá para evitar, né? A paralisação de diversas atividades em maio do ano passado representou queda de 17,6% no ICMS do estado. Foram 690 milhões de reais abaixo do esperado. O governo gaúcho deixou de pagar 1,9 bilhão de reais da dívida com a União entre junho e dezembro. A administração estadual afirma que esse dinheiro foi direcionado ao Plano Rio Grande, que concentra recursos para investimentos em reconstrução. O Estado vai pagar esse dinheiro, porque na verdade não é um perdão da dívida, ela é uma postergação desse valor, e o Estado pagaria para a União, fica para nós mesmos e incorpora esse valor no saldo devedor do Estado para os anos seguintes. Mas por 3 anos a gente vai ter a capacidade de usar esses recursos para nós mesmos na reconstrução. Vai totalizar cerca de 14 bilhões de reais ao longo desses anos, até 2027, que estão sendo dirigidos para a compra de equipamentos, de proteção, de segurança, da defesa civil, para a construção de moradias, reconstrução de estradas, né? Tudo o que diz respeito à resiliência e à reconstrução do Estado, programas sociais para apoiar as famílias de baixa renda que foram afetadas, tudo isso a gente está financiando com esses recursos. Força, resistência e persistência. Palavras que resumem, pelo menos um pouco, da realidade gaúcha após a catástrofe. E mesmo com algumas respostas sobre a maior tragédia climática da história do país, muitas perguntas permanecem em aberto. Afinal, esse episódio pode acontecer de novo? E o mais importante, existe um plano de prevenção em andamento? Questionamentos de um povo que merece e precisa de soluções. Amanhã, meteorologistas explicam os motivos que fizeram essa tragédia acontecer e quais medidas de prevenção estão sendo tomadas.